Com sono, mas bem de saúde, Como graças assim a com Deus. sono? Só porque choveu, foi? Teve foi um toró. Então, né? Mas é isso aí, pra gente se animar, né? Deixa eu botar aqui esse negócio. E aí, gente, como é que vocês estão? Ficaram nessa semana? Como é que foi a semana para vocês? Tudo tranquilo? Muitas produções, muitos trabalhos? Muita correria, isso sim. Correria, Bom mas não é dia, bom, meu não é povo não? bonito. Todo mundo com sono hoje, Bom né? dia. Eita, tempo chuvoso. Eu tô com sono, não. Acordadíssima é a Letícia. A Letícia hoje está acordadíssima. Então, né? Gente, vamos lá, tá? Antes assim da gente começar, eu vou passar para vocês os produtos que a gente utilizou, tá certo? Deixa eu só desligar aqui a trilha sonora, né? Vamos lá. Hoje iremos trabalhar com uma proposta sobre uma caveira clássica. A diferença dela para a mexicana é porque na mexicana você envolve um pouquinho mais de cores e traços sobre a estrutura da face, tá? Mas de antemão, devido também a essas limitações em relação a material, eu já adianto também que façam com o que vocês tiverem, tá? Vou apresentar o material que eu utilizei aqui e vou também passar outras opções que vocês podem fazer o uso tranquilamente aí com o que vocês têm. Tendo, por exemplo, Anderson, eu na verdade não tenho tinta líquida branca. Dá para fazer com outra coisa? Dá. Utiliza a base mais clara que você tem. Anderson, não tenho, por exemplo, a tinta líquida escura, preta. Você pode utilizar o seu delineado que você tem em gel, né? Porque ele vai deixar o traço um pouquinho mais definido. Você pode também fazer, lembrando, tá, gente? São só adaptações. Você pode utilizar o contorno com uma sombrinha preta, fazendo toda essa proposta de contornos, traços, para criar essa profundidade também. E você tem a possibilidade de utilizar o pó translúcido ou até mesmo o talco para selar essa região, dando maior durabilidade, certo? Eu utilizei tinta, eu utilizei uma base, eu utilizei o pancake, eu utilizei alguns produtinhos onde vocês têm a opção disponível no mercado, mas se não tiver em casa, você tem alguma coisa que pode sim também construir sem problema algum, tá? Todo mundo já conhece o Clau? Sim. O Clau, ele parece uma pastinha, parece não, ele é literalmente uma pastinha mais branca, ele tem de várias cores, ele vai trazer uma textura onde você vai ter uma folha branca para poder literalmente desenhar. Ele tem uma textura também oleosa, é resistente também à água, você pode também aplicar o pó para selar, pode ser também talco, pode ser também, Anderson, eu não tenho, por exemplo, tinta líquida, eu posso aplicar o Clau e fazer o meu desenho com sombras coloridas? Deve, que funciona da mesma forma. Então, quando se tem o branco, ele tem a possibilidade de você realizar as criações necessárias, onde vai te possibilitar desenhos e você não, de certa forma, não vai perder esse produto em si, tá? Tem o meu pozinho translúcido aqui, ó, o branquinho, certo? Esse aqui, gente, é o da Tracta, tá? Mas também tem de outras marcas, sem problema. Ele é branco mesmo, tá? E aí você consegue, com a textura muito fininha, fazer todo o processo de selagem em relação mesmo a essa pele que você utilizou. Temos aí as tintas líquidas, tá? Tintazinha facial. Se eu não me engano, eu também até falei que a gente pode utilizar, sabe aquelas tintas guache que vende até no supermercado? Eu acho que o estojinho vem 6.
Então, ela tem branca, preta, amarelo, verde, e aí você pode também criar ela tranquilo. Lembrando que é uma quantidade menor, automaticamente não vai render tanto devido à estrutura que você for utilizar ou o tamanho da sua produção, mas em compensação você consegue treinar. Eu só dou alguns, digamos assim, avisos. Você sabe que a tinta, né, facial, ou até essa tintinha guache, quando a gente aplica, ela é bem pigmentada. Mas quando ela seca, ela perde um pouco essa pigmentação, porque a água evapora e fica só o pigmento que contém. Daí a gente precisa fazer uma nova aplicação para que ela fique mais intensa. Certo? Ó, só foi falar que a Letícia estava lá acordada, tá com sono agora, né, Letícia? Ó, tem essas torrezinhas também com todas as cores, tá? E aí você consegue trabalhar com a proposta também de ter essa fixação. Essa tintinha aqui, ela é um pouquinho mais oleosa, então ela tem uma durabilidade um pouco mais intensa. E aí facilita também você utilizar nas suas produções. Certo? Anderson, eu não tenho nada disso. Vamos trabalhar com outras possibilidades. Tem base mais clara, você pega o batom mais escuro que você tiver, um roxo ou um vinho. Anderson, não vai ficar com a proposta tão escura, evidente? Pode ser que não, mas pelo menos você tem a possibilidade de treinar o teu traço, treinar a técnica e quando você tiver o produto, você realiza. Certo, gente? Dúvidas até agora? Sim ou não? Não, né? E aí, durante o processo, a gente vai trabalhar. Preparação de pele. Não se utiliza tanto hidratante quando você trabalha com produtos muito oleosos. Porque vai ter uma pele muito lisa e ele automaticamente não vai fixar e não vai segurar na sua pele. Você faz a limpeza, né? Higieniza, unifica, mas não aplica tanto hidratante. Tá certo? Deixa só um pouquinho mais leve a pele, porque como o produto já é oleoso, automaticamente vai ter uma dificuldade para fixar. Certo? Kerlen, tudo bem? Acorda, Kerlen. Vamos nós, tá? Gente, vou passar aqui para vocês. Deixa eu só encontrar aqui o mouse, tá? Que achei. E vocês vão conseguir visualizar e eu vou fazer a narrativa desse vídeo, tá? O interessante, antes da gente começar com o vídeo, sempre que vocês forem trabalhar, tá? Com estrutura de caveira ou alguma coisa que tenha uma proposta de despadronizar em questão de musculatura, de osso, você vai tocar um pouquinho na sua face. Você vai ver, ó, que bem aqui, ó, a minha unha preta. Ó, bem aqui assim, ó, eu tenho um osso, região de zigomático, mas bem aqui ele já fica um pouquinho mais fundo. Aí a minha caveira ela vai vir o quê? Aqui, gente. Certo? Toda essa estrutura. Aqui eu tenho um pouquinho já de estrutura, então a minha boca ela vai automaticamente se ligar aqui. Aqui eu só tenho literalmente os dentes que vão atrapalhar, mas se eu não tiver, ó, então eu tenho que dar profundidade nessa região. Certo? A gente vai explicar um pouquinho em relação a isso. Sempre peguem referências para que vocês também tenham uma estrutura de realizar essa proposta. Várias propostas de caveira estão disponíveis também para vocês utilizarem na tua pesquisa, mas o que é interessante, você trazer uma realidade, uma forma mais fácil, porque existem caveiras que têm muito detalhe. Muito mesmo. E aí precisa de uma habilidade, precisa ter um domínio e técnica, precisa ter um pouquinho mais de dedicação e precisão no traço. Anderson, eu não sei desenhar. Então vamos começar com níveis um pouquinho mais básicos para que vocês também consigam realizar essa proposta. Todo mundo está vendo o meu vídeo? A tela, não tá? Pronto, vamos nós. Qualquer coisinha, coloquem também no chat ou podem falar, tá certo? Eu, por exemplo, nesse meu processo, se vocês perceberem, próximo aí do meu maxilar, ele tem uma tonalização um pouquinho mais alaranjada. Não sei se vocês dá para perceber no vídeo. Por que ela está um pouquinho mais alaranjada? Eu tentei fazer essa caveira com cores um pouquinho mais próximo da nossa realidade. Por exemplo, o vermelho, o batom. Só que eu não tinha uma cor que possa também criar um destaque.
Se você utiliza, por exemplo, uma cor muito escura, automaticamente você vai ter que utilizar uma mais clara para criar literalmente esse destaque. Mas, para criar esse destaque, eu também preciso e tenho que ter uma técnica para poder esfumar algumas regiões. E quando eu comecei a fazer, de fato, não ficou legal. Aí eu retirei e fui para a nossa preto e branco mesmo, tá? Essa olhada para o lado é para pegar a referência. Primeiro eu vou traçar uma linha na boca, dividindo literalmente o lábio de um lado para o outro. Isso eu estou utilizando tinta líquida, tá? Preta. E aí eu dou uma marcadinha para criar essa divisão. Lembrem sempre, tá? Quando eu quero uma maior precisão, meu pincel também ele tem que ser bem fininho. Anderson, eu ainda tenho certa limitação de realizar esses processos. Gente, é normal, só que vocês precisam também começar a trabalhar essa textura. Anderson, não queria me maquiar. Pegue uma folha de papel, pegue os produtos que você vai utilizar e você tenta criar numa folha em branco. Seu rosto facilita porque tem algumas ondulações, tem os formatos e vai te dar uma noção. Quando você, de fato, ainda não tem, fica um pouquinho mais complicado quando vai trabalhar em desenho à mão livre em uma folha branca. Mas isso não vai te impossibilitar de criar. O importante é que você tenha pelo menos uma base de trabalhar essa parte sobre a estrutura mesmo da face e dentes, é o que mais chama atenção. Se vocês perceberem, eu estou desenhando os dentes na minha parte frontal em linhas retas, parecendo mesmo uma escadinha, uma cerquinha ou até mesmo uma escadinha. E quando eu chego bem próximo do canto externo da boca, eu estou fazendo umas curvaturas para que dá justamente essa profundidade e lateralizar essa região de estrutura que eu tenho sobre a minha arcada, né, dentária. E aí eu tenho um domínio um pouquinho mais, digamos assim, próximo da minha realidade. Se vocês perceberem, eu vi que um lado sobre essa estrutura está mais alto e outro mais baixo. Daí a gente vai criando também uma harmonia, tá? Dúvidas até agora, gente? O Não. interessante é sempre você, quando quer simetria, fazer um lado e depois ir para o outro. Se você fizer todo um lado e depois querer fazer o outro, não é que isso esteja errado, mas a simetria ela pode cair um pouquinho, ela pode ficar um pouquinho desigual. Mas se trabalhando com artística, a gente entende que um lado do corpo é diferente do outro, então meio que não tem tanto impacto nesse sentido. Mas é interessante que vocês também tenham um pouquinho mais de precisão, até pelo simples fato, quando a gente está trabalhando na social, o meu recorte lá do meu cut crease tem que ser perfeito. Então, eu acredito também que esses traços de artístico, ele te liberta um pouquinho para você também praticar essa definição no teu traço, tá? Ó, com o resíduo que eu tenho no pincel, eu estou puxando e esfumando o produto um pouco mais para cima, tá? Criando essa profundidade em relação a meus dentes. Na região de base inferior de boca, eu estou trabalhando também uma curvatura na extremidade dos cantinhos, né? Para deixar uma boca bem mais protuberante, os dentes bem mais ressaltados. Nessa região da boca, como eu tô com um pouquinho aí de barba, eu vou utilizar também, tá, gente? É cobertura sobre a minha tinta líquida, tá? Tô desenhando já a parte do meu maxilar.
Trabalhei esse maxilar um pouquinho mais baixo, mas aí eu vou fazer uma adaptação daqui a pouquinho, onde vocês vão ver. Onde todo esse processo que é feito juntamente com essa tinta, né, com o produto, pode ser delineado também, ele vai trazer uma dinâmica onde eu sempre vou ter que estar olhando e observando a minha referência de foto e o meu espelho diretamente. Anderson, se eu fizer uma linha, traçar simplesmente uma linha maior na horizontal e outras na vertical, vai criar profundidade de dente? Gente, não, vai ficar simplesmente uma linha cortadinha. E aí o que é interessante, você trazer um pouco desse realismo. Por isso que utilizamos esse esfumado para fazer com que eu tenha também uma harmonia sobre as minhas cores e vai facilitar também a visualização. Eu tenho que passar essa proposta dentro das minhas maquiagens, tanto lá na minha social, quanto agora na nossa artística. Tá vendo que eu estou utilizando um pincelzinho já mais quadrado, e aí eu estou aplicando a minha tinta branca. Pode ser o Clau? Pode, não tem problema. Anderson, já vi algumas pessoas inicialmente trabalhando toda a região da face, certo? Branca com Clau e depois desenhando. Gente, não tem, digamos assim, uma regra. Eu acredito que quando você aplica todo esse produto em sua pele, apagando, né, as suas afeições, e você começa a desenhar, você cria também uma maior agilidade em relação à tua técnica, mas na maioria, as dificuldades, quando elas aparecem, você vai trabalhando um pouquinho com tua estrutura óssea, porque é mais fácil você se perceber e conhecer as características da sua face. Quando você coloca o branco, não é que você não perceba, mas quando você está diante mesmo a um espelho, fica mais difícil você ter esse contra-luz de criar essa harmonia, tá certo? Estou marcando aí os meus dentes. Lembrando, o dente, gente, essa linha vai ser uma referência para separação. E esses dentes, ele tem que criar também um tamanho adequado, mais ou menos assim, tá? Por que que tem que ser mais ou menos assim, desse tamanho, de 2 centímetros? Porque é o nosso tamanho aproximadamente dos dentes que possuímos. E aí, Anderson, eu consigo, na verdade, entender que tudo que eu quero que apareça, eu deixo em tons mais claros. Tudo que eu quero disfarçar ou esconder, eu coloco a coloração preta ou a coloração escura. É a mesma coisa lá do nosso famoso contorno, das nossas iluminações, e eu consigo trabalhar onde eu estou dando também possibilidades na criação desse esfumado. Tá vendo que o meu dente, nas minhas linhas, eu estou trabalhando aí ele um pouquinho mais curvado, um pouquinho mais entrando, como se fosse literalmente a nossa arcária dentária. E aí eu consigo, trabalhar também fazendo com que esse residual do meu branco faça com que o efeito ele tenha essa profundidade. O preto, nas maquiagens artísticas, ele tem a possibilidade de dar também acabamento e precisão. Por isso que é interessante você dedicar um pouco o tempo em função do que você tem de estrutura, tá? Não tenho muita habilidade, a gente vai criando aos poucos. Todo o processo também é normal você ter média de duração numa maquiagem quando você também não tem essa habilidade, dependendo do trabalho. 2 horas é diferente mais da social, porque na social você já tem meio que um padrão a seguir. Na artística, dependendo da proposta, nem sempre vai acontecer, tá bom? Alguma dúvida, gente, até agora? Sim ou não? Olha o meu pincelzinho de delinear, ele é curvadinho. Dúvidas? Menino, ninguém tem dúvida. Eu quero ver essas caveiras tudo truando nos grupos, viu? Ó, tô dando uma esfumada. Tirando o excessozinho lá do meu produto. E depois eu vou dar acabamento com o quê? A minha coloração escura, tá? Minha coloração preta.
Olha o acabamento, ó. Tendo cuidado para não ter essas manchinhas em função à tua produção, um pouquinho mais de precisão, pincelzinho mais fininho e deixando o traço bem mais uniforme, sem ter algumas falhas. Um exemplo, quando a gente percebe essa falha no nosso delineado, vê que eu tenho algumas regiões que está mais clarinho e outra mais escura, a gente não faz uma nova aplicação para deixar tudo ok, faz o desenho e vem preenchendo. Da mesma forma, a gente vai trabalhar esses traços também. E o interessante, tá? Sempre que vocês forem realizar algum processo de artística também, se for trabalhando, por exemplo, com ferimento, se for trabalhando com dente, quem não tem base nenhuma, dá uma pesquisada, formatos de dente. Os formatos, geralmente, dos dentes, da parte frontal da nossa face, é diferente das laterais. E aí você vai criar. Não é uma coisa que a gente precisa, né? A perfeição em pessoa desenhar um dente ali. Mas a gente precisa, pelo menos, ter a noção do tamanho do qual funciona, tá? A região abaixo do colo, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando base. A região, por exemplo, de olho, eu vou estar utilizando o pancake, que é o quê? Parece um pozinho compacto, que ele é ativado também com água. E aí você vai aplicando, dando batidinhas em relação à pigmentação para poder fixar melhor. Pancake, ele parece também a questão da coloração, com um pó translúcido, onde você pode utilizar ele para selar a pele. E ele também tem todas as cores, tá? Pega sempre uma referência, ó, você coloca um pouquinho o dedo sobre o queixo para criar uma base como se fosse um tripé de apoio e aí você vai, ó, trazendo ou fazendo o traço de acordo com o que você quer de desenho, tá bom? E agora eu vou alongar essa região dos dentes. Como eu falei, a tinta, você tem que, quando você aplica a primeira vez, você tem que deixar ela um tempo secar para poder facilitar a tua segunda proposta na aplicação. Porque quando você aplica e quer aplicar um pouquinho mais, como ela está molhadinha, vai arrastar o produto e ela não vai ter uma cobertura acentuada. Por isso que a gente precisa dar um pouquinho de tempo para que ela possa secar, tá? Dúvida, gente, até agora? Quem já tinha feito alguma proposta de caveira? Eu. Olha aí. E aí, Evelyn, como é que ficou? O que é que você achou de Mas diferente? ficou legal. Ficou Não legal? ficou tão bom, porque eu tava começando ainda. Aí não era essas coisas não, sabe? Mas já fiz. Eu falo isso porque, assim, quanto mais a gente aprimora algumas técnicas, tá? Sempre falamos, uma releitura de uma caveira, uma releitura de um personagem. E aí, se você perceber dos trabalhos que você vem realizando, a diferença de um ano para o outro, gente, é gritante. Gritante mesmo. E você começa a perceber que essa
forma, digamos assim, natural das coisas acontecerem, pelo motivo também de dedicação, faz com que a gente tenha uma, literalmente, tá? Uma visão e divisão de águas do que a gente iniciou e do que hoje somos. Porque antes, o que é que acontece muito, tá? Os produtos têm uma maior dificuldade de não sabermos como utilizar. Quando pegamos essa habilidade, vamos pegando produtos mais específicos, a aplicação também, facilitando com que eu consiga desenvolver uma habilidade. E o tempo vai ajudar muito isso aí também nas propostas de vocês, tá? Estou fazendo aqui os dentes na base lateral. E aí eu fiz um traço, um esboçozinho e só estou dando agora esse acabamento. Eu falo isso de proposta onde você utiliza alguns produtos específicos, porque na primeira caveira que eu utilizei algumas sombras em tons neons, e aí ela não estava pigmentando, não estava fixando, e aí eu utilizei um pouquinho de diluidor, e aí a gente começou a trabalhar. Mas esses são traços muito grosseiro. E aí, assim, o que chamou a atenção? As cores, mas a perfeição em função de técnica, ela vai sendo aprimorada com essa proposta, tá? E aí você precisa também se dedicar em relação a isso. Anderson, não gosto tanto de desenhar. Gente, é assim, algumas pessoas já têm, digamos, uma predestinado, né, a desenhar com essa habilidade e facilitar também, digamos assim, uma realidade onde eu tenho, sim, como fazer, fácil, outras pessoas não têm habilidade alguma. Tipo eu não tenho essa habilidade de desenhar. Só que vamos pegar esboço, vamos pegar referências, vamos começar a treinar, que aí sim desenvolvemos essa habilidade de uma forma um pouquinho mais lenta, mas depois que você pega o gatilho, depois que você começa a realizar esses desenhos e essa elaboração, o negócio começa a andar. Então, não se preocupem que isso faz parte do processo. Vocês têm que se preocupar em realizar as definições, realizar toda essa proposta também de trabalho. Se vocês perceberem, tá? Tô fazendo aí umas duas caras. Geralmente, a parte do cabelo eu tô desenhando. Eu nunca tinha desenhado aquele cabelo, mas não foi de primeira que deu certo. Então, a gente precisa também criar essas informações sobre referência, precisamos também criar principalmente esse conteúdo e sair daquela zoninha de conforto, né? Já dei uma profundidade aí sobre o meu queixo, tá, gente? Em função do que a gente tem nas laterais de bochecha. Agora só estou preenchendo. Lembrando, para mim, a parte que eu vejo que é um pouquinho mais detalhado é só a parte de dentes, porque é um pouquinho a estrutura um pouquinho menor, né, do tamanho dos desenhos, enfim, e aí você consegue facilidade na hora da tua aplicação, tá? Mas na região que você tem de face, eu vou ter 3 estruturas do pescoço para baixo, tá? E aí vocês escolhem a qual você deseja realizar também. Dando um pouquinho de uma esfumadinha, né? Com um pouquinho o lado preto, vai criando aí um formato de dente mais próximo. Vai igualhando, tentando observar essa simetria. Uma dica também, tá? Anderson, eu na verdade tenho dificuldade para fazer essa proposta e tudo. O que você me indicaria para iniciar? Comece pelos dentes. Por quê? Se você tiver a estrutura só de baixo, tá? Da caveira desenvolvida, realizada e deixando a parte de nariz para cima normal, você vai perceber que essa questão de técnica de luz e sombra, onde estamos aplicando aqui, você percebe que a definição do teu traço ela vai tendo sim uma maior perfeição. E a boca é o que geralmente demora um pouquinho mais, tá? Vamos aqui para o chat.
São mais complexos os dentes. Isso, eu na verdade gasto um pouquinho de tempo porque eu tenho que ter essa simetria. Eu preciso, na verdade, entender que esse dente ele tem que literalmente sair mesmo da boca, né? Ele realmente tem que aparecer e ficar bem evidente. Porque se não ficar, gente, fica uma coisa, tipo uma pintura voltada mais para infantil, uma pintura facial, tá? Acontece, né? Não, passa o dia inteiro não. Por exemplo, vai fazendo os dentes, tá? Vai fazendo um lado da face, aí depois faz o outro, aí junta tudo e aí a gente a parte das costelas aqui também, tá? O que é difícil para mim, por exemplo, desenhar a parte do meu corpo do lado direito, porque eu não consigo fazer um desenho assim, entendeu? Ele fica um pouquinho, digamos assim, mais tortinho ou eu tenho mais dificuldade. É por isso que às vezes eu começo desenhando, por exemplo, um lado que eu tenho mais dificuldade. A mesma coisa do delineado. Ah, Anderson, eu tenho dificuldade do lado direito. Começa por ele, porque todo o seu esforço, a dedicação vai fazer com que você consiga aprimorar do outro lado de uma forma bem mais rápida, mais prática, tá? Tô colocando agora o meu maxilar em evidência, fechei já o queixo ali, ó, deu uma iluminação na parte frontal. E agora eu vou só definindo esses tracinhos, tá bom? Já fechei aí, já dei uma esfumadinha ali, ó, lá perto da região do zigomático, subindo. O meu nariz, eu não fiz aquele nariz marcado, eu dei uma esfumada com um pouquinho lá do meu branco, da minha tinta branca, para que, na verdade, ele não ficasse uma estrutura tão pesada, aquela coisa tão marcada. Isso é uma proposta minha, mas vocês podem fazer aquela linha definindo a marcação precisa, perfeita também. Não tem problema não, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Tá vendo como a boca demora um pouquinho? Trabalhando a região abaixo, mesmo desse maxilar, vou trabalhar algumas linhas, tá? Bem aleatórias, mas criando também essa imagem sobre esse meu esfumado. Tô pegando o pincelzinho já mais fino, ele na verdade é também para esfumar, eu acho até que eu mostrei para esfumar a região da base inferior, a pontinha bem mais redondinha e mais precisa. E aí eu consigo trazer também, ó, um poder de definir as minhas linhas, tá? Vamos lá, Kellen. Deve ser por isso que o pessoal já tá com o branco na cara e o preto e o zóio, pois fica mais fácil. Mas os dentes são brancos, então já vai ter que realçar muito esse sorriso nos finais, isso é engraçado, acontece com as melhores famílias. E aí, às vezes, a gente tem essa possibilidade de fazer com que fique um pouquinho mais fácil, mas eu fiz assim, digamos assim, uma proposta minha, mas vocês podem fazer logo tudo branco, tá? Esse rosto todo branco. E aí eu tô criando, ó, só uma imagem mesmo de luz e sombra, depois eu vou mudar essa região do pescoço, tá bom, gente? E aí eu dei 3 opções para vocês também facilitarem a utilização de técnicas ou aprimorar um pouquinho mais. O interessante, Anderson, tem uma dificuldade para fazer ou criar essas transições. Você pode pegar também, tá, gente?
folha branquinha e você vai pegando a tua sombra, criando esses mesmos tons, tá? Lembrando, a folha já é branca, vai trazendo também um pouquinho do preto e esfumando as bordas para facilitar também a utilização desses produtos. Porque quando você cria esse esfumado e fica com as linhas bem irregulares, você percebe que tudo que é projetado sobre a iluminação, sobre o que você tem também em relação ao branco, ele precisa uma dedicação um pouco maior. É a mesma coisa, Anderson, por que que o meu esfumado ele é um pouquinho mais difícil, o esfumado das maquiagens sociais? Porque eu preciso de uma dedicação, eu preciso aplicar no ponto necessário, trabalhar movimentos também para realizar esse esfumado bonito. Por isso que às vezes eu sempre gosto de colocar a artística, social, elas estão muito ligadas. Em compensação, na artística utilizamos mais cores, tá bom? Cores, cores mesmo, para criar essa evidência. Estou aplicando o meu pancake branco, tá? Lembrando, gente, o pancake, ele parece um pozinho compacto e que existe a possibilidade sempre, porque ele seca muito, você dá uma borrifada, tá vendo aí? Fica dando uma borrifada com água, tá? Não é diluidor, não, é água mesmo, para poder o pigmento ele começar a soltar na esponjinha. Eu acho melhor utilizar na esponjinha porque ele já dá o acabamento um pouco mais suave. Então, facilita também o meu trabalho em relação a essa proposta, tá? E aí, ó, eu estou me preocupando um pouquinho só com a região de olho, porque o meu olho ele vai ser o quê? Feito o processo para escurecer, dando profundidade, né? Porque a caveira não tem olho, né? Ela tem um buraquinho no lugar dos olhos. Vai aplicando camadas, aplicando camadas. E quando você tiver no tom ideal ou uniforme, você vai o quê? Trabalhar também a definição. Pode utilizar talco para selar, ou pode utilizar também sombra, mas só que sombra eu acho que é mais difícil devido à questão de quantidade. O talco ele te deixa com a textura também mais confortável, mais econômica, logicamente, e aí você consegue trabalhar bem mais fácil, tá certo? E eu estou realçando um pouquinho mais essa iluminação abaixo dos olhos. A minha testa ali vai criar uma fusão com o cabelo. Vou escurecê-la. E as minhas orelhas também vão ser escurecidas, tá? Estou pegando uma sombra preta. Anderson, mas a sombra preta, eu estou vendo que ela está ficando um pouquinho mais acinzentada. Fato, gente, eu não molhei pincel, não fiz nada, eu só quis já criar um esfumado, onde eu vou pegar também a minha sobrancelha, ter ela como base, ter ela como referência. E automaticamente eu vou fazer com que isso facilite o meu trabalho na hora de tirar essa marcação. Pode ser aquele desenho perfeito, aquela marcação de olho toda definidinha? Pode, só que eu gosto um pouco mais desse esfumado, tá certo? E aí a gente vem lá na região de testa, vamos apagar essa testa, né? A questão do nosso contorno, né? Um contorno desse, perfeito. A pessoa nem testa tem mais, junta logo com o cabelo. E aí facilita muito tendo essa utilização de produtos onde vocês têm aí na maquiagem social, tá bom? Ó, já dei uma apagada, já mudou de forma o negócio. E aí eu vou, ó, realçando, unindo a parte da tinta que eu utilizei no meu maxilar e trabalhando um pouquinho já essas bordas sobre a minha sombra. No olho, tá, gente? Eu vou utilizar um pouquinho também de tinta só para dar uma profundidade na parte interna do olho, tá? E aí eu vou esfumando também. Ó, e aí eu consigo fazer essa uniformização e esse degradê de tons, tá? Dúvidas? Até agora todo mundo tá dormindo, hein? Que ninguém aparece, todo mundo desligou a câmera. Oi, Letícia, acordou? Tamo aqui, professor. Dia, viu? Ó, peguei um pouquinho da minha tinta e aí, ó, só vou dando agora acabamento
sobre a minha sobrancelha. A minha sobrancelha, embora ela seja bem escura, mais larga, só que entre ela fica aparecendo um pouquinho de quê? Da pele, que ainda não teve pigmento, ou branco, ou preto. E aí eu vou dando uma ênfase para que não apareça e o destaque, em função das minhas fotos, elas fiquem bem mais evidentes, tá? Eu não sei se eu passei para vocês, gente, o famoso backstage, né? Por trás das câmeras, para criar um cenário. Não sei se eu passei para vocês. Fiz até um vídeo aqui mostrando todo o cenário que a gente produziu. Deixa eu ver se eu acho aqui e coloco no grupo de novo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Que geralmente as pessoas elas têm dúvida, né? Nesse processo de fazer o olho, a gente vê muito olho redondo, né? Eu tô vendo que você seguiu a linha da sobrancelha, né? Havendo uma conexãozinha. Mas tem muitas pessoas que fazem um olho um pouquinho maior, mais redondo, né? Gerando assim uma profundidade um pouco maior. Como é que fica melhor na sua convicção? Na verdade, a gente segue essa mesma proposta sim, tá, Ian? Até pelo simples fato, se você vier um pouquinho mais na região da tua sobrancelha, essa região toda de osso, você deve meio que contornar, dando profundidade. Algumas pessoas fazem aquele desenho um pouquinho mais puxado para a lateral, e aí o desenho que é interessante você fazer, sempre partir para o clássico, que é um redondo. Algumas pessoas fazem tipo, tá vendo esse desenho que eu estou fazendo como se fosse a minha coluna? Um pouquinho menos, tá? As laterais dessa proposta da tua face, mas todo o olho, automaticamente, e a estrutura mesmo óssea, ela é arredondada. Ela pode ter alguma curvatura acentuada, como eu falo sempre. O público masculino, essa região da testa, ela é um pouquinho mais proeminente para a região, tá? Frontal. Feminino, não. E aí, quando você coloca um pouquinho mais de ênfase, dando, por exemplo, uma curvatura em função desse osso e abrindo um pouquinho mais o olhar, deixa aquela caveira com aspecto mais de raivoso. E aí vai depender meio que da proposta. Você pode utilizar o redondo, e aí o que é interessante você também ter a ideia. Utilizou o redondo, você toda a tua estrutura de caveira, toda a tua estrutura também de preparação ou a estrutura óssea, ela tem que ter uma complementação. E aí é interessante você meio que observar isso. Características também de cada maquiador, que pode colocar uma coisa mais singela, uma coisa mais simples ou algo mais dramático, tá? Mas a gente segue a linha mais do arredondado. Como a minha sobrancelha também ela é mais arqueada, e aí eu só peguei meio que uma base, né? Entendi perfeitamente. Eu acho, a gente já passou, acho que umas 3 ou foi 4 maquiagens artísticas, não foi? Uhum. Eu acho que para a próxima semana a gente já pode gerar uma competição na turma para ver a melhor maquiagem artística, né? Só acho que todo mundo já está pronto, né? Sim. Todo Super mundo já digno, está viu? pronto para competir. Eita, pois é, eita mesmo. Fazer que nem aqueles comentários. É eita atrás de eita, né? É. Verdade, Viviane. Ó os bichos aparecendo. Mas gente, é isso aí mesmo. Até porque faz com que vocês também desenvolvam, né, essa habilidade. Ó, trabalhei um pouquinho lá a estrutura como se fosse a minha coluna vertebral. E aí tem pessoas que fazem tipo aquele bloquinho quadrado, meio que tortinho. E aí o que é interessante você criar, tá? A gente, logicamente, tem na nossa coluna a gente tem 3 partes, né? Cervical, né? E aí a gente vai conseguir, vocês conseguem também trazer essa região um pouquinho mais de estrutura triangular, como eu fiz aqui. Geralmente, nessa região aqui abaixo, mais o pescoço torácica, né? A gente, na verdade, tem uma estrutura diferente de olho, mas de olho não, de osso. Mas só que eu não fui descer mais, né? Não fui até o chão. Até porque, simples fato, eu só queria mostrar um pouquinho para a gente entender como é que funciona essa região um pouco do colo, porque isso influencia muito nas nossas
fotografias nas nossas mídias e as pessoas gostam de ver essa pintura um pouquinho mais baixa. E aí eu trabalhei, ó, com a estrutura de osso. Anderson, mas eu nunca vi um osso, se vocês perceberem, parecendo mais uma sobrancelha. E aí é uma proposta onde você também pode criar um osso mais arredondado, um osso mais fino, onde ele tem, na verdade, um acabamento mais definido. Eu fiz algo bem mais voltado para o esfumado para facilitar esse traço também. Anderson, demora um pouquinho mais quando temos mais detalhes? Fato, só que o teu trabalho, vocês não visualizem, gente, pela demora. Vocês visualizem pelo resultado que vocês vão conseguir. Tava até falando com a Karen, que estava trabalhando, estava fazendo aí no início, tá? Eu acho que no início, o negócio dessas pandemias e tal, desses isolamentos, teve uma moça que fechou para fazer uma Índia, entendeu? E assim, tipo, é o trabalho, é tudo que a gente às vezes coloca em evidência, então vale muito a pena. Você às vezes tem uma visualização, você pode também dar propostas em função de desconto, você pode, na verdade, marcar ou realizar esses agendamentos futuros, e aí você não vai ter, digamos assim, problema com clientela, tá certo? Essa região também de osso, trabalhei mais a tinta, né? A estrutura antes, ó, só da minha boca que eu estava fazendo, relacionado também só com a parte do esfumado, e aí a caveira por completa, tá? E, gente, quem tem vergonha assim, de... Peraí, viu, gente? Quem tem vergonha de fazer, por exemplo, algumas fotos, tire esse um pouquinho de medo, porque às vezes a nossa própria vitrine somos nós mesmos, tá? Tem algumas maquiagens, por exemplo, eu tenho estrutura, né, de pele que ela tem marcações, cicatrizes de acne, mas a minha pele ela nunca vai ficar tão perfeita em foto, porque eu não tenho como remover essa cicatriz, né? A não ser que tenha um procedimento cirúrgico, enfim. Mas até então, acabamento de pele, alguma coisa, a gente pode melhorar. E essa é a proposta, tá certo? Deixa eu só botar o play aqui, o play. As orelhinhas do lado de fora, aí eu vi que é interessante apagar, né? E a única partezinha que eu não gostei tanto foi só de pintar assim as orelhinhas, porque às vezes a gente não percebe, né? Menino, que coisa chique! Uma maquiagem para você ir assim, a padaria na pandemia, né? E eu não ia não, Ian, se eu tivesse aqui de manhã feito, porque eu Pois só tomo é. café depois. Uma vez, Anderson, eu fui modelo na maquiagem artística e era um tiro, né? E aí eu saí, eu precisei ir lá na Romana, urgente para comprar um negócio. E a mulher olhou para mim tão assombrada. Eu imagino. Aí imagina uma maquiagem dessa, né? Mas acontece. E assim, às vezes a gente sempre fala, né? Ah, a gente não tem tanto um pouquinho de tempo, produto, mas são opções que vocês já têm, né? Então é dedicar um pouquinho de tempo. Ah, Anderson, tempo é muito relativo. Gente, eu digo, quando você consegue organizar. Anderson, mas eu não tenho como organizar porque tudo é muito rápido. Eu que o diga, porque tem algumas coisas que não, digamos assim, no dia a dia realmente não tem como programar, é meio que na loucura. Mas eu acredito que dê algum momentozinho para você também realizar essas práticas. Em algum momento você vai ter uma folga relacionada a trabalho, alguma atividade, e você vai conseguir fazer alguma proposta. O interessante é vocês não ficarem, eu estou cansado? Beleza, eu também Meu estou celular cansado. descarregou. Fazendo. O celular descarregou? Levei, mas mesmo assim
Ó, o celular descarregou. Então, seria isso, tá, gente? Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida para a gente colocar aqui e fazer o fechamento da nossa aula. Dúvidas? As fotos que tá tudo preto. Gente, a preto atrás, eu mandei até o vídeo. É uma capa de corte. Porque como eu trabalho com cabelo, né? Aí eu tenho uma capa escura. Aí vocês vão ver a gambiarra que eu fiz toda a montagem aqui de cenário. E ficou legal. Anderson, esse pano, por exemplo, pega uma cor mais escura. E aí o que é interessante, você fazer a gravação. Se você não tiver onde colocar, tipo numa cortina, no chão, você coloca no chão como se fosse um tapete e você grava, por exemplo, com flash. Gravando com flash vai evidenciar literalmente o branco e o escuro ele vai ficar um pouquinho mais escondido. Por mais que o pano não possa ser preto, mas como ele é escuro, você consegue graduar e ter essa proposta bem bacana também, de luz e sombra, tá? O que mais? Dúvidas? Kellen, tudo bom? Terminou a reforma? Já sim, graças a Deus. Então seria isso, tá, gente? Então, eu quero o resultado de vocês. Como o Ian falou, eu já ia também colocar uma proposta onde essas maquiagens que foram apresentadas, dá para elaborar algo seu. Pode ser temática, em relação a São João, pode ser algo onde você consiga trabalhar de uma forma mais confortável. Confortável no sentido de você ter os produtos necessários ou ter algo já em mente. O que é interessante, crie já uma ideia do que vocês vão planejar. Pesquisem para realizar esses trabalhos, tá certo? A gente já não ia fazer um challenge de maquiagem. Já ia fazer. O meu, viu? Eu tô só terminando de editar, viu? O meu menino vai ficar engraçado demais. O do maquiagem vermelha, tá certo? Tô só terminando de editar e eu mando no grupo. E a gente vai fazer um challenge fazer de hoje. maquiagem artística. Cuida, vigia, viu? É trabalho, professor, muito cansativo. Acontece com as melhores famílias. Todo mundo trabalha, mulher. Ou trabalha ou dá trabalho, né? E aí? Na Eu sua faço opção, os dois, é os dois? sabia? Então tá ótimo. Tá ótimo desse jeito, né? Gente, vamos lá, né? Tirar retrato, apareçam aí. Todo mundo agora no 3 vai se arruma, tá vendo? Eu gosto é assim, viu? Eita! Era ainda que eu quero aparecer! Olha! Era ainda que o celular aqui não tá ajudando, gente. O celular não tá carregando. Vê se eu apareço. Dá pra me ver? Dá sim. Olha aí, de São João e tudo. Show! Coisa Olha só! Tá vendo? Gente, tem que, olha, é a live em casa, né? Live em casa, então tem que ser assim, bem despojado, tá? É verdade. Deixa eu ver aqui os rostos de todo mundo. Cadê a Maília? Eu não tô vendo a Maília. Na ilha, apareça. Apareça, Maília. 3, 2, 1 pra você agora. Cuida! Vamos lá, meu povo. Sim, é que o meu celular tá quebrado e a câmera não tá funcionando. Ai, meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto, né? Retrato 3, 1, 3. Menina, a contagem foi ótima. 1, 3. 3 em 3. 1, 3, 1. Ó, Armão. Tudo cheio de tapioca. Olha, já sei onde é que vai ser o São João, viu? Então. E o mucunzá de molho. Eita, corra Está aí. Coisa boa, viu? É desse jeito, meu filho. Gente, ó, eu quero fazer um desafio, tá? Que eu falei na outra turma, tá bom? Próximo sábado já é julho, certo? A gente quer convidar, né, o nosso professor a dar uma maquiagem junina para vocês aprenderem esse estilo de maquiagem, tá certo? Que é uma maquiagem que geralmente nesse período vocês aprendem, então vai ser uma aula show, tá bom? E aí eu convido Bem todo mundo forte, né? a replicar essa maquiagem também, tá? Para vocês aprenderem e poderem
né, executar. Porque a maquiagem junina, ela acaba sendo uma maquiagem bem social, mas bem forte. É uma maquiagem bem intensa, né? Bem Tipo de intensa. drag. E ela tem alguns toques artísticos, né? Porque Isso. você acaba usando pigmentos mais fortes, alguma coisa mais forte. Essa parte eu consigo falar com mais domínio porque eu vivencio, né? Então, para mim é super tranquilo. Então, o professor está convidado a trazer. Vocês topam? Olha o dedo. Sim. Olha o dedo branco. Ai, meu Deus. Pois, gente, um cheiro no coração. Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Tchau, gente. Até a próxima. Tudo de Tchau. bom. Boa semana.